Fala galera, Inter 1, Independente Medellín 1, nossa estreia na Libertadores. Não foi lá muito como a gente esperava uma vitória, mas até pelo resultado e pela dinâmica do que aconteceu, o jogo ficou de bom tamanho. Obviamente que o Independente Medellín é muito fraco, né? A gente precisava ter ganho, queria ter ganho, mas eu acho que ficou de bom tamanho, não pelo desempenho, mas pelo resultado. Vamos falar sobre o jogo, mas antes de falar, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para te receber as notificações dos nossos novos vídeos. Galera, o Inter começou o jogo e até deu mostras de que poderia, né, voltar, poderia não, até voltando a ser aquele time do ano passado, marcando alto, né, pressão, tendo quando tinha a bola, recuperava a bola, jogava em velocidade, atacando pelos dois lados. Então o Inter mais fluido ali, né, nada que encantasse muito também, mas em comparado ao Inter desse ano, principalmente, né, o Inter um pouco mais consistente. E o Mano até, né, na coletiva brabo, né, incomodado dessas comparações com o Inter do ano passado, mas não adianta, a gente quer o Inter do ano passado, a gente não quer o Inter desse ano do Campeonato Gaúcho. Então no primeiro tempo eu gostei do primeiro tempo, não posso dizer que não. Acho que o Inter fluiu bem, assim, com jogadores ainda abaixo, como o Depena muito mal esse ano, mas com alguns destaques individuais, como o Wanderson, gostei do Wanderson, gostei do Alan Patrick sempre, né, controlando as ações no meio de campo. O Luiz Adriano, embora, e aí é a função do centroavante fazer gol, ele participa bem do jogo, mas está pecando na finalização, e isso pode fazer falta, fez falta, né, principalmente no segundo tempo. Então aí é um outro problema. Então começou a criar, mas começou a perder gols também. Então isso não pode acontecer, principalmente numa competição tão traiçoeira como é a Libertadores. Mas assim, em se falando de primeiro tempo, o rendimento foi bom, né, com jogadores voltando a ter um desempenho aceitável, Bustos participando bem do jogo, né, a mecânica foi um pouco mais, mas ficou faltando colocar essa bola na rede. O Inter conseguiu conter o adversário, não tomou nenhum susto defensivamente, não tomou nenhum susto defensivamente, mas não conseguiu matar o jogo. E aí vai para o segundo tempo, e aí parece que o time voltou assim num marasmo, né? E aí eu nem tô entrando muito na questão esquema de jogo, modelo de jogo do Independente, foi mais. Nada mudou para mim no segundo tempo. O treinador deles não fez nenhuma mexida, né, que pudesse alterar ali a dinâmica do que estava acontecendo. Apenas o Inter voltou de uma maneira irreconhecível, né, perdendo dividida, não marcando mais tão alto. Talvez o Mano, né, não conseguiu fazer o gol, vamos segurar um pouquinho o empate, né, ficou um pouquinho mais cauteloso no jogo. E aí, obviamente, deu campo para o adversário, né, proporcionou para o adversário, né, gostar do jogo um pouquinho mais, se soltar, embora não tenha qualidade. E aí vem a falha do Kehler, a gente toma um gol. E aí quando toma um gol a coisa piora de situação, né? Porque daí o Inter fica nervoso, né, fora do lugar, espaçado, e aí as coisas não acontecem, não fluem mais como antes. O Inter não conseguiu até nem criar chances, criou muito mais no primeiro tempo, mesmo com empate, do que no segundo tempo, tendo que correr atrás do jogo, enfim. E aí o Mano opta por entrar o Pedro Henrique, por algumas alterações, e essas alterações melhoram animicamente um pouco, porque não tem como o Pedro Henrique ser banco desse time, não tem como, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui na frente. E aí o Inter consegue construir o gol numa bela jogada do menino. Acho que o Luca, ele nos mostra, assim, aquilo que a gente quer ver, né? Talvez, por enquanto, não tanta. Óbvio que a gente quer qualidade, mas antes da qualidade é a vontade, né? E ele só ganha o lance pela vontade, não é nem pela qualidade. Ele vai, divide, ganha dividida, aí com um pouco de qualidade traz para dentro, acha um passe e a bola sobra pro Alan Patrick fazer o gol. Um gol muito mais circunstancial até do que construído, mas faz parte do jogo, né? E construído pela vontade do Luca, não por alguma ação coletiva, enfim. E aí o Inter consegue esse empate aí que nos minutos finais da partida, que é um bônus pelo primeiro tempo que a gente fez, mas eu fiquei com uma sensação assim, dúbia a sensação, porque ela é boa pelo empate, porque estava perdendo o jogo, e seria muito pior, mas ao mesmo tempo um pouco frustrante, porque o primeiro tempo do Inter e o time adversário é muito fraco, dava para o Inter ter ganho. Mas também a gente viu no Gauchão vários times que o Inter podia ter ganho e não ganhou, então parece que a gente seguiu na mesma toada aí. E vamos torcer, a gente vai precisar desempenhar muito mais. E aí já entrando um pouquinho de projeção, né? Porque foi um jogo bem pobre, assim, digamos, o outro time é pobre taticamente. Então o Inter fez a sua parte no primeiro tempo, na disposição ali, o Mano com o mesmo modelo sempre, o mesmo esquema, e isso até me incomoda um pouco o Mano não ter um plano B, né? Então eu fiquei mais nessa parte
de criação, de a parte anímica do jogo, que foi o que destoou. O primeiro tempo o Inter muito forte e o segundo tempo muito fraco. Mas já fazendo uma projeção, eu não vejo como o Pedro Henrique ser banco e não consigo. O Mano ontem estava incomodado na entrevista e ele falou que em alguns momentos ele vai ter os três atacantes, vai ter Pedro Henrique e Wanderson. Eu acho que ele já se convenceu disso, porque eu acho que a vontade dele é não colocar, né, os três. Ele já tinha deixado claro isso e o resultado de campo enfatizava isso, porque daí ninguém queria os três atacantes porque estava dando certo. Só que agora não está mais dando certo. Então o Inter não está conseguindo jogar bem, né? Então tá batendo na porta ali uma tentativa de ter Pedro Henrique e Wanderson junto. Eu acho que ele tá se convencido, só que ele não quer dar o braço a torcer. Ele gosta mais do Wanderson, né, em relação ao Pedro Henrique, mas ele já sente que o Pedro Henrique tem que ser titular e aí cabe ao treinador fazer um 4-3-3, né? Tirar o Depena, por exemplo, tá muito mal no jogo. Tá muito mal no jogo, não, tá muito mal no ano. Então, por que não tentar uma formação com dois volantes, agora que chegou o Campanharo, com dois volantes mais seguros, tendo Alan Patrick, tendo dois pontas e um atacante? A maioria dos times joga assim, sabe? Então, em algum momento, eu acho que vai ter, ou propriamente ter Wanderson e Pedro Henrique juntos de novo, né? O Luiz Adriano também não tá, eu acho que ele tá participando do jogo, mas também, né, precisa de mais tempo, enfim, mas ainda não disse, não fez o porquê de ser titular, embora o alemão está abaixo e o Luca ainda é um menino, né? Mas eu não sei, eu só tô dando aqui conjecturas. A única coisa que eu sei é que o Pedro Henrique não pode ser reserva desse time e o Mano tem que encontrar soluções pra gente ter ele jogando, pra gente ter ele atuando. Ele muda o jogo, ele disputa, ele cria situações, ele faz gol. Então esse cara tem que jogar. Esse é o que a gente tira do jogo de ontem e o que a gente tira desse ano. Certo, galera? Espero que tenham gostado do conteúdo aí. De novo, vai lá, te inscreve no canal, ativa o sininho e nos acompanhe em todas as redes sociais. Um abraço.